Boa noite, José Miguel e Rui Rocha. Muito obrigado, antes de mais, por acederem ao meu convite e virem ajudar no nosso podcast, no podcast do Repartidos. E para começar, gostava que vocês se apresentassem, que explicassem um pouco do que vão fazer e como é que nos vão acompanhar e ajudar. Começava se calhar por dar a palavra ao Rui Rocha e depois a seguir ao Zé Miguel. Muito bem, boa noite a todos e obrigado ao Zé Medeiros por este desafio. Cumprimento também o meu colega e bom amigo Zé Miguel Medeiros. De facto, obrigado. Dizer que esta é uma excelente iniciativa, que eu julgo que preenche também um espaço, não só do ponto de vista local e regional, mas estando numa escala digital para todos aqueles que nos queiram e possam ouvir. E, portanto, fica aqui o desafio, porque estou certo que com este projeto vamos ter aqui bons e muitos temas de debate, de interesse à diversa escala que dizia há pouco. De facto, também agradecer o convite para sermos aqui, eu com o Zé Miguel, mais permanentes e, portanto, de vez em quando repetirmos a nossa presença quando se decidir que pode ser importante. E eu dizia que o nome Repartidos nos convoca para nos unirmos através destas conversas em muitos dos temas que são contributos de forma cívica e de exercer o direito à cidadania do ponto de vista daquilo que é a nossa opinião, e com certeza que o vamos fazer de forma aberta, despretensiosa, independente, livre e com elevação e respeito, que é aquilo que também nos caracteriza a todos nós. Dizer que, do ponto de vista pessoal e rapidamente, para dizer que neste momento desempenho as funções de CEO num grupo que também tem ação aqui no Conselho de Ancião, o Grupo Solid Invest, que tem um conjunto de empresas. Sou licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Comecei a trabalhar no IAPMEI já há alguns anos, depois no Conselho Empresarial do Centro, e algures em 1998, calhar após Zé Pedro, ainda estava quase a dar os primeiros passos. Dizer que fui desafiado para colaborar na Câmara Municipal de Ancião, primeiro no Gabinete de Apoio ao Presidente, e depois foi-se proporcionando ao longo dos tempos as funções de vereador, vice-presidente, e até ter tido a honra e o privilégio de ser Presidente da Câmara Municipal de Ancião durante 8 anos, cargo que exerci até ao final do ano de 2017, onde entendi que era também importante para a minha vida pessoal e profissional fazer outras coisas depois de quase 20 anos no município de Ancião. Além disso, também tenho funções associativas, logo à partida como Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ancião, desde 2006, também como Presidente da Assembleia Geral dos Lutantes de Ginásio de São de Coce, Presidente da Assembleia Geral da Federação dos Bombeiros do Distrito de Leiria. Do ponto de vista político, apesar de não ter nenhuma função, digamos, executiva ou do dia-a-dia, dizer-vos que também exerço as funções de Presidente da Comissão Política Distrital do PSD e, portanto, de forma resumida e rápida, fica aqui esta breve nota de apresentação, terminando, agradecendo, dizendo que é de facto um gosto estar aqui com estes ilustres participantes, e sobretudo com o Zé Miguel, que já fomos colegas vereadores há uns anos atrás, onde conseguimos, como se calhar se vai perceber nos programas em que tivemos os dois, não ficarmos tão repartidos, mas sim às vezes ficarmos reunidos naquilo que são os superiores interesses que nos convoca à nossa sociedade. Agradeço, muito obrigado, Rui. Passo agora a palavra a Zé Miguel. Bom, eu, enfim, sou ligeiramente mais velho que o Rui, para não dizer muito mais velho que o Zé Pedro, não é? E, portanto, tenho um percurso de vida um bocadinho mais longo. Comecei na vida pública, sobretudo pela via associativa. Fui, desde muito jovem, aos 23 anos, fui presidente do Atlético Clube Avelarense. Fui membro fundador de uma série de associações, desde a Associação de Desenvolvimento Local e Meio Rural, como a nível nacional. Fui fundador da Pinhais dos Zedros, uma associação de desenvolvimento da região do Pinhal. Tive uma pequena empresa de agentes de desenvolvimento local aqui na região. E mais tarde, fruto da minha participação também na vida política local,
e regional, fui desafiado para exercer as funções de adjunto do Governador Civil de Leiria por uma grande figura aqui regional, que é o Sr. Júlio Henriques, e depois daí para a frente fiz várias coisas, fui deputado vários anos, entretanto pelo meio disto tudo fui candidato a Presidente da Câmara, sem êxito, é certo, mas lutei bastante para o poder ser e tinha e tenho ideias muito concretas sobre como se deve governar uma Câmara e como se deve, enfim, conduzir os interesses e os destinos de um território e, portanto, procurei afirmá-los. Enfim, na altura o meu ponto de vista não foi validado pelos eleitores, mas isso nunca deixou nunca fez com que eu deixasse de acreditar em tudo aquilo em que acredito. Portanto, como o Rui diz, convivemos já em várias frentes de trabalho e de cooperação, nos casos como adversários, noutros casos trabalhando lado a lado com os mesmos objetivos. Portanto, isso é que é de facto importante nisto, é de facto pessoas que são cidadãos, enfim, que têm uma preocupação um bocadinho maior do que a média com aquilo que os rodeia, com a sua comunidade, com o futuro das comunidades onde nasceram, onde se desenvolveram, onde viveram e às quais os ligam as suas raízes e, sobretudo, também uma visão de equilíbrio e de igualdade territorial no mesmo país e de igualdade de oportunidades para todos nós. Portanto, penso que, no fundo, na questão dos princípios, estamos num espaço onde eles estão claros. Por outro lado, evidentemente que a maneira como é que se atingem esses princípios, como é que se atingem os objetivos, aí muitas vezes divergimos e muitas vezes até porque acreditamos que a nossa visão para chegar ao objetivo é de facto melhor do que a do adversário e, portanto, dá-se o confronto, mas o importante é que o confronto, embora se dê, dá-se sempre com um objetivo comum que é cada um procura servir o melhor que sabe e da melhor forma que é capaz aquilo que é o conjunto da comunidade e o interesse da comunidade e, portanto, penso que desse ponto de vista este podcast cumpre aqui um objetivo interessante que é pôr pessoas que podem ter perspectivas diferentes da maneira de fazer, mas que afinal são democratas, são cidadãos e são gente preocupada com a sua terra e com o seu país. E, portanto, por mim, é um gosto e até um bom exercício para quem hoje está fora da vida política ativa. Tenho cargos meramente honoríficos no Partido Socialista. Hoje em dia, o cargo mais efetivo que desempenho e mais importante que desempenho neste momento é o de Presidente da Assembleia Municipal, mas que é um cargo, enfim, de Presidente do Parlamento Local e, portanto, é um cargo que me impõe e que eu gosto de desempenhar porque também me permite exercer uma função com uma grande isenção e com um grande distanciamento, digamos, daquilo que se pode achar que é a clubite partidária e, portanto, eu procuro exercer as minhas funções sempre com muita isenção e sempre no interesse do Conselho e daquilo que são os interesses de um órgão, e como eu entendo que deve funcionar um órgão de soberania conselhia, e portanto, basicamente, e depois sou, neste momento, CEO de uma empresa pública florestal, a primeira que foi criada no país, que é um desafio muito grande, muito difícil, que tenho conduzido, enfim, com muita tenacidade, mas com muitas dificuldades também, mas enfim, como eu costumo dizer, se fosse fácil também não era para mim, portanto não tenho nenhum problema. Cá estamos para o futuro e para o combate. Muito obrigado pelas apresentações dos dois. Só explicar um pouco que o podcast nem sempre terá convidados políticos, será sempre sobre discussão de temas da sociedade e do interesse público, por vezes mais locais, e quando são temas mais locais, daí termos o apoio destas duas importantes figuras do nosso Conselho. Agradecer todo o trabalho que vocês fizeram no passado, que em muito se assemelha e muito se cruza até nas lutas pelos bombeiros e pela luta pela floresta e pela vossa ação nessa área. Tem um passado, de certa forma, muito semelhante. Queria agradecer-vos, comunicar também ao público que os primeiros dois temas a ser discutidos por esta parelha será a APIN, que é um tema de interesse local e que os três que aqui estamos achamos que devia haver uma clarificação, uma discussão saudável sobre esse assunto.
e o outro tema de foro um pouco mais abrangente e também um pouco pertinente, dada a altura do país, do momento do país em que nos encontramos, que será a democracia. Muito obrigado a todos, muito obrigado Zé Miguel e Rui Rocha, e veremos na próxima e na primeira edição. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado.